Feliz sábado a todos os irmãos, que eu ainda não tinha visto. A igreja agora está um bocadinho mais preenchida. Sintam todos bem neste dia. Neste momento comemoramos uma semana especial, não é? Pelo menos o mundo comemora uma semana especial. E naturalmente o pastor, quando me convidou a estar aqui convosco, ele disse-me, naturalmente, porque fazia todo o sentido, que eu vos trouxesse um tema específico. Qual é o tema? Alguém sabe? A Páscoa. Os irmãos já devem estar, portanto, bastante conhecedores do tema, não é? Mas é sobre isso que vamos falar. Claro, vou fazer uma reflexão minha, não é particular. Não sei se alguém conhece folhetos evangelísticos sobre este tema, a Páscoa. Alguém? Ninguém conhece? Conhece folhetos nossos da Igreja Adventista sobre a Páscoa? Pronto, ainda bem, porque é exatamente o conteúdo de um desses folhetos que eu vos trago. Nós temos folhetos que muitas vezes distribuímos, mas que não lemos, não é? Quantas vezes isso acontece? Muitas vezes, não é? Distribuímos, mas se nos perguntarem, então fala do quê? Nós sabemos porque temos o título, mas não sabemos o conteúdo de forma pormenorizada. Então eu peguei num desses folhetos, bastante rico em termos de conteúdo, e trago-vos esse folheto de forma dinâmica para que os irmãos saibam, em primeiro lugar, em que consiste a Páscoa e também possam conhecer o folheto da Igreja Adventista, que por acaso está esgotado, porque eu pedi para trazer para os irmãos para poderem divulgar junto de famílias, de amigos, de vizinhos, mas como ele está esgotado, eu trouxe-vos um outro folheto que depois vos vou entregar no final. Então, vamos fazer só mais uma oração, está bem? Senhor Deus, que habitas no alto dos céus, uma vez mais, pedimos a Tua presença, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti todas as coisas, Senhor. Por isso te pedimos que o Teu Espírito seja derramado para que eu fale em Teu nome e para que os irmãos escutem, Senhor, aquilo que Tu nos queres trazer hoje. Abençoa-nos com o Espírito da verdade e que os Teus anjos sejam encaminhados e encham esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, isto não está a funcionar? Para ali? Ok. Então, a Páscoa chega na primavera. Normalmente é uma altura em que nós gostamos muito, não é? As flores começam a desabrochar, os passarinhos cantam, os dias são mais soalheiros, são mais longos e nós gostamos muito da primavera. Mas também, esta época do ano tem um cariz mais sombrio, que tem a ver exatamente com a Páscoa, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que se sacrificou por nós. E sabemos que a primeira festa era a festa da Páscoa. O que é que acontecia? Os irmãos lembram-se? Tinham que sacrificar um cordeirinho, e é isso que nós vamos falar, não é? E, portanto, é uma altura, era uma festa que não era uma festa propriamente feliz, não é? Imaginam o que é vocês, por vossos pecados, terem que matar um cordeirinho bonitinho, fofinho, que vocês sabem que é inocente, e vocês têm que o imolar, têm que o matar pelos vossos pecados. E, portanto, esta época era, na altura, uma época que era feliz, mas ao mesmo tempo triste, e continua a ter esta marca, não é? Portanto, e a irmã Fernanda falou sobre isso, da abstinência dos católicos, dos cristãos, alguns, não é, que têm a abstinência da sexta-feira de Páscoa, e depois temos os festejos de domingo. Portanto, há aqui uma dicotomia entre estes dois dias, não é? Por um lado, também se queimam Judas. Não sei se algum irmão já uma vez assistiu. Eu, para vos trazer esta mensagem, tive que assistir a queima de Judas 2018 eu penso que era Sertã. Portanto, o que é que acontece? É um espetáculo que fazem na rua, com show de pirotecnia, portanto, com fogos de artifício, com música, teatro, muitas luzes, muita cor, muita animação, uma série de cadeiras para a plateia, para poderem assistir a esse espetáculo que é feito na rua e os cidadãos, portanto, acabam por participar. E nesse dia, para além de ver o teatro sobre, portanto, o tal Judas que traz Jesus, ele é enforcado e depois ele é queimado. É um boneco de palha que simboliza Judas. Isto não tem nada a ver com o cristianismo. Ora, se Deus diz, perdoai os vossos inimigos, e se o próprio Jesus, quando sabia que Judas lhe deu um beijo para o sacrificar, no fundo, qual foi a atitude de Jesus? Chamou-lhe amigo, não é? Portanto, são estas coisas que nos fazem pensar. Portanto,
Depois, por outro lado, temos símbolos que integram este universo pascal, que são o coelho e que são também o ovo, não é? Os irmãos sabem, e que se opõem completamente à cruz de Cristo, não é? Portanto, a cruz e o cordeiro, que são os tais símbolos. E então trago-vos para reflexão estas perguntas. Em primeiro lugar, o que é Páscoa? Qual é a sua origem da atual Páscoa, com estes símbolos que acabámos de falar? E porque é que ela foi instituída, a verdadeira Páscoa? Então, a Páscoa Bíblica foi instituída para celebrar a libertação do povo israelita do cativeiro do Egito. Os irmãos preferem que eu esteja aqui ou aqui? Aqui. É aqui? Muito bem. Então, a Páscoa Bíblica foi instituída para celebrar a libertação do povo israelita do cativeiro egípcio, sabemos disso. Teve início a partir da morte dos primogénitos que eram residentes no Egito, portanto, que estavam a ser escravos, reféns daquele povo, e em cuja casa não houvesse nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro Pascal. O foco central desta festa está na morte do Cordeiro, de quem o sangue livra, não é? A morte e também liberta da escravatura, da escravidão. A tipologia permite-nos ver a morte de Jesus e não a ressurreição. E nós sabemos que é um erro, apesar de subtil, é um erro porque a cristandade, de uma forma geral, associa a Páscoa à ressurreição de Cristo. E nós, que somos o povo do livro, temos que estar atentos a estes pormenores. Então, a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio representava a libertação maior de todo aquele que crê no sacrifício substitutivo de Cristo. Devido ao pecado, todos estamos condenados à destruição, mas em virtude do sangue do Cordeiro, que foi derramado no Calvário, seremos salvos todos aqueles que aceitarem este sacrifício. Portanto, o foco da Páscoa foi deslocado para a ressurreição. E, como disse há pouco, isso não é insignificante. A ressurreição de Cristo consolida, de facto, a vitória de Jesus sobre o pecado. Mas a Bíblia tem outros símbolos associados à ressurreição. São eles, por exemplo, o batismo. Então, em Romanos, nós podemos ler mais daqui a pouco, Romanos 6,4, fala-nos disso, assim como Colossenses 2,12. Nunca a Bíblia relaciona o sentido da Páscoa com a ressurreição do Senhor. Na verdade, esta troca é um erro subtil, mas é grave, pois que foi introduzido no cristianismo. E nós também somos cristãos, mas somos um povo separado, não é? Então, vamos ler Romanos 6,4. Quem é que pode ler? Está ali no ecrã, só para ser mais dinâmico. Algum voluntário? Cristina, depois a seguir. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Muito bem. Então, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, ressuscitemos também para uma nova vida. Então, podes ler agora tu, Nanda, por favor. Portanto, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ao igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Muito bem. E temos ainda a indicação de que muitas culturas antigas, nós sabemos, portanto, celebravam uma espécie de Páscoa relacionada com ofertas aos deuses. Quem é que já ouviu falar sobre isto? Ok, não são todos? Muito bem, ainda bem. Então, nós achamos que os ovos não têm malícia nenhuma e que o coelhinho também é uma coisa completamente inocente, mas vamos ver que não é bem assim. As ofertas aos deuses pagãos, não é? Aconteciam para quê? Na altura da primavera, estamos a falar da primavera, para tornar a terra fértil para o cultivo. Eles tinham essa crença que ofereciam não só ovos, mas ofereciam também, faziam, portanto, ofertas até de humanos, não é? Mas de outras ofrendas também, para que a sua terra fosse fértil. E o termo Páscoa em inglês é Easter e em alemão é Ostern. E ambos estes termos derivam da expressão anglo-saxónica de Eostre, que é o nome da deusa nórdica da primavera, portanto, que equivale a Astarote.
Esta era uma deusa cananeia, ou a Ceres, portanto uma deusa romana, que era a divindade responsável pelo ressurgimento da vida vegetal após o inverno. Aquele inverno rigoroso. Nós não temos terreno, mas temos umas plantas lá em casa, umas árvores que comprámos para meter dentro de uns vasos. E eu pensei que as árvores tinham morrido, porque eu sou da cidade, não é? Eu estou agora a começar a viver no campo, ainda estou a viver numa aldeia, mas não tenho terreno. As árvores ficaram completamente despidas. E eu pensei, será que a terra, portanto, não escoou a água do inverno e ela acabou, as raízes acabaram por apodrecer? Mas não. Surgiu a primavera e o que é que acontece com as árvores que estamos lá em casa? Estão todas cheias de folhas. Uma delas está mesmo completamente cheia de folhas e outras têm as folhas em vários galhos. E, portanto, é isto que acontece após o inverno, não é? O ressurgimento da natureza, o restauramento da natureza e da vida vegetal. E o clímax das festividades em honra desta deusa ocorreria normalmente em março, no início da primavera. E é um período em que muitas culturas antigas celebram a festa dos deuses da fertilidade primaveril. De acordo com os mitos nórdicos, o coelho, por ser então considerado muito fértil, nós sabemos que eles, quando têm filhos, têm muitos filhos, era o animal preferido desta deusa. Os ovos eram então os objetos principais para adorá-la, porque era um símbolo de vida, de nascimento e de ressurreição. Portanto, quando nós oferecemos o tal ovo da Páscoa, de forma inocente, não termos conhecimento nenhum, naturalmente estamos a juntar-nos aos pagãos nesta ofrenda, não é? Acaba por ser uma idolatria, não é? Posteriormente foi instituído o sábado pagão no primeiro dia da primavera para celebrar então o nascimento da natureza, chamado de Ostara. O cristianismo apóstata reinterpretou este dia e então transferiu o seu significado para o domingo de Páscoa, associando ao domingo de Páscoa o tal ressurgimento de Cristo, ou seja, a sua ressurreição. Compreendem a ponte entre as coisas? Resumindo, o dia de domingo de Páscoa nada tem a ver com a ressurreição de Cristo, por norma tem a ver com a ressurreição da natureza, o ressurgimento da natureza, e foram buscar a ressurreição de Cristo para fazer a ponte com essa ligação, mas é uma ligação que não é bíblica, porque a ligação bíblica da ressurreição é o batismo. Nós morremos, não é? Nas águas, e ressurgimos para uma novidade de vida. Muito bem, é isso. Portanto, depois temos a Páscoa cristã, já falámos da Páscoa pagã. A Páscoa cristã não tem um dia fixo de calendário. Nós sabemos que pode ocorrer entre dia 22 de março e dia 25 de abril. De acordo com a tradição, deve ser comemorada no primeiro domingo após a lua cheia do início da primavera. Esta calendarização foi estabelecida por quem? Não foi por Deus. Foi pelo Deus na Terra, na altura, não é? Que era, portanto, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo e adotou uma série de coisas, não é? E depois institucionalizou aquilo. Ele pretendia diferenciar os cristãos dos judeus e, portanto, no fundo, o objetivo do imperador era também associar cada vez mais o cristianismo ao paganismo, como no caso da transferência do dia da guarda semanal. Entretanto, a cristandade passou a comemorar de forma unânime a Páscoa, segundo a resolução de Niceia, depois do decreto do Papa Gregório XIII, em 1582. Então, qual é o espírito que se vive na Páscoa neste momento? Qual é a áurea que, portanto, paira sobre o mundo, não é? Nesta altura. É uma áurea pagã, não é? Que permeia a Páscoa cristã. A cristandade reinterpretou a Páscoa, inserindo os símbolos pagãos, alterando a sua data, deslocando o significado vicário, que estava na base do propósito de Deus ao estabelecer esta festa. E este propósito era de representar didaticamente o sacrifício substitutivo de Cristo, portanto, simbolizado no Cordeiro, que morreria com o propósito de que o seu sangue assinalasse a salvação do crente que se apega através da fé a Deus, não é? A esta dádiva. Ao contrário da Páscoa, aqui já temos lido, sim. Ora, peço desculpa. Em relação à Páscoa bíblica, eu gostaria que alguém lesse o que está no quadro. Algum irmão que queira
fazer a leitura? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Muito bem, obrigada. Então, aqui nós vemos que temos o primeiro mês do ano, era o mês de Nissan ou o mês de Abib, e depois sabemos que era ao 10 dias, não é? 10º dia desse mesmo mês, portanto o primeiro mês do ano, que não é o mês em que nós comemoramos, um cordeiro para cada família. Depois diz que o cordeiro seria sem defeito, macho de 1 ano, poderia tomar um cordeiro ou um cabrito e seria guardado até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo com paisagens e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Quem é que pode ler então? Mais alguém? Sim, podes ler? Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis longos, ungidos, sandálias dos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem. Então, aqui dizemos que eles não podiam deixar a carne, mas se porventura deixassem, o que é que deveriam fazer? Deveriam queimá-la. Eu não sei como é que se faz agora na Santa Ceia, Cristina. É isso? É a instrução do manual de igreja, para quem não conhece. Mas agora vamos ter um novo manual de igreja que diz que podemos deitá-lo de forma reverente, ou seja, podemos descartar o pão de forma reverente. Ou seja, já pode não ser queimado. Pronto, isto à medida que os anos vão passando, as coisas também vão mudando, enfim. Mas a instrução era esta, de queimar. E é o que nós fazemos atualmente em relação ao pão. Queimamos. No primeiro mês do ano de Abib, ou Nissan, e no 10º dia tinham que, então, separar um cordeiro, tinha que ser de 1 ano, macho, sem defeito, sem mácula, não é? Se houvesse uma família pobre, podiam associar-se a outra família do mesmo povo, não é? De Israel. O cordeiro era separado do rebanho no 10º dia. O separar aqui era metê-lo à parte, não é? Ele era separado do rebanho e no 14º dia é que ele era morto, era imolado. Perto do pôr do sol, e a carne deveria ser então assada. Na Bíblia, o dia começa e termina no pôr do sol. Então, quando o cordeiro era comido, já era, depois do pôr do sol, já era 15º dia. E então, o que é que acontece? Eles comiam a carne, o que não comessem tinham que queimar. O que é que faziam em relação ao sangue? Tinham que o reservar, porque comiam também os pães asmos, as ervas amargas, e o sangue tinham que passar nos ombrais da porta e na verga. Para quê? Para se separarem dos outros, para os distinguir dos outros. Era isto, mais ou menos, que acontecia. O meu filho, quando viu esta imagem aqui, disse: mamãe, acham que eu sou parecida com ela? Achei engraçado. Eu disse: não é a mamã. Deve ser por ter cabelo comprido e ter os dentes assim grandes. Portanto, eles
Eles passavam o sangue e é interessante que o faziam em família. E nós vamos ver a relação que existe. Portanto, a representação da salvação que se encontra nos meios substitutivos do sangue do Cordeiro. Portanto, a Páscoa estava associada à 10ª praga e foi por causa, portanto, dessa praga, não é, que o povo conseguiu sair do Egito. Nesse sentido, a Páscoa simboliza a nossa libertação do cativeiro do pecado. É a relação que há para os nossos dias. É interessante observar que esta festa foi instituída para representar a salvação de todo o Israel, que saíra do Egito em consequência dos acontecimentos decorrentes daquela noite de visitação divina. Foram juízos de Deus, como nós lemos há pouco. Mas isso só seria possível se o processo fosse realizado particularmente por cada família, certo? Se não houvesse uma contribuição da família, uma cooperação na salvação, não tinham sido salvos. É interessante, não é? Esta reflexão. Ou seja, para que todos fossem salvos e para que cada primogênito de cada família fosse poupado, cada família do povo teria que sacrificar um cordeiro, mas também tinha que dizer, testemunhar ao mundo que era o Cordeiro de Deus que os salvava. Certo? Estão a ver relação com os dias de hoje? Muito bem. Então, o sacrifício era familiar, não se tratava de um sacrifício generalizado, cada família deveria sentir a necessidade de buscar o Senhor. A Páscoa bíblica ensina que, embora a salvação de Deus pretenda alcançar a todos, ela deve ser vivida individualmente. E a família é o quê? O núcleo central, portanto, a partir do qual o Senhor deseja projetar a sua bênção sobre a humanidade. Para que nós sejamos fonte de bênção, a nossa família deve ser uma família que é entregue a Cristo, consagrada a Cristo, para que o Senhor, através de nós, possa também projetar a sua bênção. Aquele cordeiro morto era um tipo de Jesus, um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entretanto, apenas aqueles que nele criam teriam a vida eterna, e assim é hoje. Há exemplo dos hebreus, que só foram libertados do Egito, porquê? Porque creram na palavra de Deus. Deus disse, vocês vão ter que fazer isto, isto e isto. Da mesmo modo que disse a Noé como é que ele deveria construir a arca, de forma detalhada. E o que é que aconteceu? O povo teve que fazer detalhadamente aquilo que Deus disse para fazer. E nós às vezes achamos, mas porquê tanta coisinha? O manual de igreja diz, para fazer assim, assim, assim. Mas o manual de igreja não é Deus. Mas Deus instituiu uma igreja organizada e, portanto, para as coisas serem organizadas não pode ser o pastor da igreja A a pensar de uma maneira, o ancião da igreja B a pensar de outra. Tem que haver uma uniformidade. E a Bíblia, portanto, quando Deus deu instruções é para que o povo cumprisse. E também se nota nisso a obediência. Porque se Deus diz e eu cumpro, eu estou a ser obediente. Então, relativamente à família, sempre foi desejo de Deus que cada família fosse um centro de salvação. Nós ouvimos muitas vezes hoje o nome centro de influência, não é? Centro de influência. Podemos ali substituir centro de influência. Nós deveríamos ser um centro de salvação, um centro de influência para que os outros à nossa volta pudessem conhecer a Cristo e conhecer a verdade. Somente a partir do revivimento genuíno das famílias do povo de Deus é que as pessoas poderão individualmente ser efetivamente alcançadas. Cada pai, cada filho pode vencer se tiverem a marca do sangue de Jesus. Em relação que temos com esta mensagem. Em relação à Santa Ceia, os Evangelhos demonstram que Jesus cumpriu cabalmente todas as especificações tipológicas da Páscoa. Vocês lembram-se quando ele entrou, montado num jumentinho na cidade, colocaram palmas no chão, deram hossanas, porque era costume que os reis montassem num jumento para serem depois coroados. E o que é que aconteceu depois no fim? Jesus ficou à espera de ser coroado? Ele era o cordeiro, o que é que ele fez? Ele separou-se ao 10º dia. É interessante. Então, e depois, mais tarde, é que chamou os discípulos para comemorar a ceia. Ou seja, ele foi o cordeiro pascual. Ele primeiro separou-se ao 10º dia e ao 14º dia, como era habitual, ele comeu a Páscoa com os seus discípulos. E pediu aos discípulos para prepararem a Páscoa. Mas quando foi preparar a Páscoa, ao longo do tempo foi introduzido o sumo de uva, que não era inicialmente utilizado,
E ele bebeu o sumo de uva com eles, lavou-lhes primeiro os pés, partiu o pão e desta forma instituiu a ceia. E a ceia, sim, a Santa Ceia, é o símbolo da Páscoa para nós, povo de Deus. Então, em memória do seu sacrifício, o Senhor estabeleceu a Santa Ceia, que deve ser então celebrada até quando? Até que Ele volte. Ele próprio disse, fazei isto em memória de mim. Ao comer a Páscoa com os discípulos, Ele instituiu em seu lugar o sacrifício que havia de comemorar o seu grande sacrifício e que deveria de ser observado pelos seus seguidores em todas as terras e ao longo de todos os séculos. Para o cristão, então, Páscoa é o quê? Não é a ressurreição. Páscoa é o quê? É Cristo. E o símbolo da Páscoa, o que é? É a Santa Ceia. A Santa Ceia é um serviço solene, mas ao mesmo tempo festivo. Ninguém deve sentir-se constrangido a participar, mas obviamente deve preparar-se para esse momento, porque ele é solene. Pois o seu propósito é o quê? Reavivar na memória do cristão a certeza da salvação. A Santa Ceia é então um símbolo de perdão e de reconciliação. Apesar de corrompida pelas influências do paganismo, a comemoração da Páscoa na atualidade é uma importante oportunidade de evangelização, não é? As pessoas normalmente estão mais receptivas a pensar em Cristo e na sua vida. A Igreja deve então aproveitar para ensinar o verdadeiro sentido da festa, desta Páscoa, e o seu cumprimento. O olhar das pessoas deve ser orientado para a Páscoa definitiva, que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, quando Deus libertar completamente os seus filhos do cativeiro do pecado. E então temos a Páscoa escatológica, que é aquela que fala sobre o fim dos tempos, não é? Em Apocalipse, o povo de Deus é perseguido, as pragas caem sobre os ímpios e o mundo natural é destruído. O quadro é tão caótico em Apocalipse que podemos pensar, quem poderá subsistir? Mas Apocalipse diz-nos, há uma boa nova, não é? Há um povo, um pequeno grupo, chamado remanescente, não é? Especial, que passa incólume pelos terríveis eventos finais da história deste mundo. É um povo que está selado, é separado. E não receberão então o sinal da besta. E marcarão o quê? Os umbrais dos seus corações com o sangue do Cordeiro. Em sinal de obediência. Dizendo então, Apocalipse 7:3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Respondi-lhes, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as almojaram no sangue do Cordeiro. Nós somos esse povo, irmãos. Nós queremos ser esse povo, ou devemos querer ser esse povo. Existe então uma urgência, qual é? Ir para Canaã. A Páscoa original marcou a saída do povo de Israel. E nós, vamos para onde, irmãos? Nós estamos a sair também. Nós ainda não vemos a nova terra, não é? Mas nós estamos a caminho dela. Devemos estar espiritualmente caminhando. Como é que fazemos isso? Estudando, nos fortalecendo uns aos outros, ajudando-nos a caminhar nesta estrada, neste caminho estreito, rumo à salvação. A Páscoa original, a orientação foi, desta maneira comereis os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. E porquê é que dizia à pressa? À pressa. Eles comiam à pressa, porquê? Porque eles já estavam, é interessante isto, eu penso que pela fé, não é? Eles comiam já com a sensação de que já estão a sair. Eles já estavam a sair do Egito. Eles ainda não tinham saído, mas eles já estavam a sair. A Páscoa antitípica, a morte de Jesus na cruz, marca o início da caminhada dos cristãos para a Canaã celestial. A morte de Jesus na cruz marca o início da nossa caminhada para a Canaã celestial. Devemos então sentir essa urgência, falou-se isso na escola sabatina, em seguir para a Canaã, em nos apropriarmos com a avidez da carne e do sangue do Cordeiro, que alimentam a nossa vida espiritual. Ainda é longe Canaã? Não, Canaã está às portas. Toda a resolução expressa, aliás, aqui, ensina-me, isto não aparece,
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Diz Salmos 86:11. Toda a resolução expressa no temor a Deus dará força ao propósito e à fé. Tenderá a estimular, tornar humilde e fortalecer. A verdade no mundo inundado de mentiras ou de fábulas continua a ser a verdade, ou não? Só porque só um grupo pequenino que se conhece a história da Páscoa e conhece a Bíblia como nós a lemos, não deixa de, a verdade, por ser lida por poucos, não deixa de ser verdade. Ou por ser aplicada por poucos, não deixa de ser verdade. Deus requer realmente de nós obediência. Bem-aventurados os que ouvem e que praticam, que guardam. Diz Lucas 11:28. A verdade liberta os que a amam e são por ela santificados. Eles andam na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós que professamos crer na verdade devemos revelar-lhe os frutos nas palavras e no caráter. A verdade precisa atingir os mais profundos recessos do coração e remover tudo quanto seja contrário ao Espírito de Cristo, sendo o vácuo, o vazio, preenchido pelos atributos do seu caráter puro, santo e incontaminado, para que todas as fontes do coração sejam como flores fragantes, de bom cheiro, de vida para a vida. Tal como é a primavera, não é? Que nós possamos realmente ter este caráter como as flores. É a verdade no coração que faz de alguém um homem de Deus. E o nosso apelo é, quero eu ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus? Que possamos realmente fazer este acordo com o Senhor e que possamos nos encontrar lá, nesse dia. Que possamos caminhar juntos até Canaã Celestial e que quando lá chegarmos possamos reconhecer a carinho uns dos outros e possamos alegrar. E diz no Espírito de Profecia, quando eles estavam debaixo da árvore, eles diziam, foi muito fácil chegar aqui. Não sei se vocês conhecem esse texto. Que nós possamos olhar uns para os outros e dizer, irmãos, foi tão fácil chegar aqui. É a minha oração para nós todos hoje. Amém. Amém.